O Caderno Regional volta a falar hoje da cobertura das eleições municipais. Todos os candidatos a prefeito de Santos vão passar pelo estúdio da Santa Cecília TV para apresentar as propostas de governo. Nós faremos as mesmas 4 perguntas para todos. Cada resposta pode ter no máximo de 2 minutos e 30 segundos, não cumulativos. Na semana passada, recebemos os candidatos Hélio Alite, do PRTB, Genival Bezerra, do PSDC, Carina Vitral, do PCdoB, Paulo Schiff, do PDT e Edgar Boturão, do PROS. A convidada de hoje é a advogada Débora Camilo, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Candidata, boa noite, obrigado por participar conosco. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito da sua vida pessoal, política e profissional, se apresentando aqui para os nossos telespectadores. Obrigada, boa noite, agradeço o convite. Meu nome é Débora Camilo, tenho 36 anos, sou advogada, moradora da Zona Noroeste. Fui aluna e hoje sou professora e coordenadora de Cultura e Cidadania do Projeto Educafro. Também estou como vice-presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão da OAB Santos. Eu acho importante essa apresentação dos candidatos, mas eu gostaria de enfatizar que a candidatura do PSOL é uma candidatura ampla, plural, né? Por mais que a gente entenda da importância do candidato ou da candidata nesse momento, a gente faz um trabalho coletivo, uma construção coletiva, tanto da candidatura, e isso aconteceu até no processo, na construção do programa de governo. De qualquer forma, agradeço o convite. Na sua opinião, quais são os principais desafios do próximo chefe do Executivo Municipal? Acho que o principal desafio que o PSOL terá, né, porque eu afirmo que o PSOL estará à frente da Prefeitura no próximo mandato, é justamente democratizar a cidade. E quando a gente fala democratizar a cidade, é porque algumas pessoas acreditam que não há um projeto de governo, não há um projeto de cidade para Santos. E nós afirmamos que não, há sim um projeto de cidade para Santos, mas não é um projeto público. É um projeto que, infelizmente, visa interesses privados. E interesses esses que vão sempre garantir o privilégio de uma minoria, de grupos econômicos que sempre determinam de que forma a política da cidade vai ser desenvolvida, de que forma os investimentos da cidade serão feitos. E isso é muito prejudicial para a cidade, é muito prejudicial para a população, principalmente porque leva infinitos problemas para a população. A especulação imobiliária, a expulsão da população da cidade de Santos para as cidades vizinhas, a falta de investimento em áreas como a Zona Noroeste, e isso cada vez mais vai acentuando as dificuldades da cidade. Então a gente acredita que há necessidade de se reverter essa lógica, colocando em prática os programas que nós acreditamos, como os planos para a cidade, os planos públicos, a valorização do serviço público e levar uma melhor política para a população. E quais são os principais pontos do seu programa de governo, candidato? Alguns pontos para o nosso programa de governo é a questão da participação popular, a questão da transparência e a questão da democratização dos investimentos. Quando a gente fala na participação popular, a gente acredita que os conselhos deliberativos devem ser reforçados, eles devem ser autônomos e nós acreditamos que a população ela deva participar da administração da administração pública. Quando a gente fala em transparência, a gente está falando de Santos, uma cidade que nós vemos que é uma verdadeira caixa preta, né? E quando a gente verifica a dificuldade de ter acesso aos contratos firmados pela prefeitura, a gente vai vendo que existem realmente alguns interesses que precisam ser
ser combatidos, né? Um dos exemplos que a gente pode utilizar é a questão das OS, né? Existe um investimento, mas a gente não sabe de que forma esses valores vão ser repassados. A gente poder fazer uma auditoria em alguns contratos, como os de transporte, a gente poderia até verificar a possibilidade de se fazer um passe livre para a população, coisa que infelizmente nunca foi feito. E quando a gente fala sobre a inversão do investimento ou a democratização do investimento, a gente verifica que alguns setores da cidade recebem mais investimentos em detrimento de outros. E se a gente equalizar, se a gente levar esse investimento de uma forma equilibrada para toda a cidade, todos ganham. Né? Se você pegar o centro de Santos, levar mais investimento, levar a população para aquela área, você vai fomentar o comércio, você vai diminuir você vai melhorar a segurança pública e isso vai ser sentido por toda a cidade. 2 minutos e meio para as suas considerações finais, por favor. Eu tenho certeza que todos os candidatos e candidatas que vierem aqui falar com a população, pedir o seu voto, vão dizer que tem o melhor projeto e vão sempre trazer os melhores projetos de governo, os melhores planos de governo. Só que esses candidatos e essas candidatas em nenhum momento vão dizer de que forma isso vai ser feito. Em nenhum momento eles vão dizer de que forma eles vão enfrentar e se eles irão enfrentar grandes grupos econômicos que sempre determinaram a forma que o investimento e de que forma as políticas seriam feitas. E vale lembrar que esses grandes grupos econômicos são esses grupos que sempre financiaram a campanha e a candidatura de vários políticos que já estão hoje na política santista. E eu afirmo que o PSOL, a exemplo da bancada que ele tem hoje na bancada federal, ele demonstra que ele é o partido que vai conseguir enfrentar esses grupos, porque o PSOL é o único partido com representação na Câmara Federal que não está envolvido no esquema da Lava Jato. Então nós temos condições de dizer o que faremos e de que forma nós faremos. Então o PSOL ele vem justamente para mostrar que é possível sim fazer uma política diferente, mas desde que você escolha o lado que você vai ficar. E o lado do PSOL é ao lado da população. Obrigado e boa noite. Boa noite, obrigada. Agradecemos a participação da candidata Débora Camilo, do PSOL. Amanhã nós recebemos o candidato Marcelo Del Bosco, do PPS.